E aí, turma do nono ano, vamos à nossa aula dessa terceira semana de aulas online. E nosso assunto, dentro das aulas normais, tem sido a equação de segundo grau. E vocês viram nas aulas anteriores a equação de segundo grau as incompletas, né? Tanto a que falta o C quanto a que falta o B, certo? Então vamos rever rapidamente aqui um exemplo de quando ela falta o B, né? Somente o A e o C. Por exemplo, x ao quadrado menos 36 igual a zero, né? Então, como é que seria a resolução desse tipo de equação, onde o elemento B está ausente, né? Ele é igual a zero. Então, simplesmente, você vai resolver com a raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 36, ó, nesse caso, né? Então, nós teríamos o x' e o x duas linhas, né? Porque são duas raízes, certo? Porque ele é ao quadrado. Então, uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa, certo? Então, nós temos o 6 e o menos 6 como respostas possíveis para essa equação. Lembrando ó, que se por acaso nós tivéssemos o mais 36 ali, deixa eu colocar aqui, ó, se tivéssemos mais 36, x ao quadrado mais 36 igual a zero, esse tipo de equação aqui ela seria impossível, certo? Por quê? Ela não teria raízes, porque não existe uma raiz quadrada de um número negativo, certo? Então isso aqui ela não existe, certo? Ela não teria raízes, certo? Mais na frente a gente vai verificar esse assunto, certo? E um outro exemplo aí que nós vimos nas aulas anteriores é quando ela é incompleta faltando o C, né? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado mais 3x igual a zero. Como é que resolve esse tipo de equação? Você vai pegar o x, colocar em evidência, certo? Trazer ele para fora aqui, ó, deixar um espaço entre parênteses dos dois termos. Um para o x ao quadrado, outro para o 3x, certo? No primeiro aqui você vai colocar somente x, porque x vezes x dá x ao quadrado. E aqui eu vou colocar somente o 3. Então aqui, ó, eu já tenho uma das raízes, certo? O x' já é o zero. A outra raiz é só você pegar essa parte central aqui do parênteses e resolver, certo? Então seria x mais 3 igual a zero. O x duas linhas vai ser igual a 3 está positivo, passa o negativo, menos 3. Então tenho aqui uma raiz que é zero, a outra raiz que é menos 3, ok? Mas para a nossa aula de hoje, o nosso assunto, ó, é a equação completa, certo? Quando é que uma equação ela é completa? Quando ela tem todos os elementos. Então, vou citar só um exemplo aqui qualquer, certo? X ao quadrado, deixa eu mudar aqui a cor, né? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Deixar um vermelho, clarinho. Então, se eu tenho aqui x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Não vai aparecer o zero aí, mas sabe que aqui tem um zerinho. Então, olha, aqui ele é composto por os coeficientes A, B e C, certo? Não falta nenhum. Ela é completa. O A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, aparentemente não tem número nenhum, né? Mas tem, é 1, certo? Coeficiente 1 não se faz necessário colocar, certo? Então, se tiver somente x, quer dizer que é 1x, certo? Já no item B, o coeficiente B, ó, é o que acompanha somente o x, nesse caso é o 2. E o C é o 4, certo? Então, tem aqui o A, o B e o C. Agora, você tem que atentar, tem que observar, porque às vezes os alunos erram bastante na hora de colocar os coeficientes, o sinal. Então, se tiver, por exemplo, ó, menos x ao quadrado mais 3x menos 10, por exemplo, o A é o menos 1, certo? Não é somente 1, é o menos 1 por causa desse sinalzinho aqui, ó. O B vai ser o 3, né?
o sinal dele é positivo, não precisa colocar o mais, né? E o C vai ser, ó, menos 10, certo? Então, a primeira coisa a fazer na equação de segundo grau completa é identificar quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C, certo? Até na aula anterior tem falando sobre esse assunto, ok? Então, olha, no livro de vocês, aqui na página 94, certo? Ela traz para vocês a explicação, ó. Eu vou diminuir aqui a tela para que vocês possam tirar um print, né, estudar, que vocês também não estão com o livro disponível, né? Aqui é só uma introdução, certo? Da resolução das equações quando ela é completa, certo? Eu vou pular aqui para essa parte aqui, ó, que é a que nos vai interessar na aula de hoje, certo? Que é a chamada fórmula de Bhaskara, certo? Essa fórmulazinha aqui, ó, é a fórmula de Bhaskara. Vou pegar um exemplo aqui, certo? Eu não vou explicar agora realmente essa parte aqui de quando é que tem raiz, quantas raízes são, certo? Eu vou atentar para vocês somente nessa aula de hoje como se resolve usando essa fórmula de Bhaskara, certo? E para isso eu vou pegar essa equação número 1 aqui, ó, né? Que é x ao quadrado mais 2x menos 8. Vou colocar ela aqui, certo? X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Pronto. Aí você vai identificar, né, os coeficientes. Quem é o coeficiente A? O A é o 1, né, o que acompanha o x ao quadrado. Quem é o B? O B é o 2. E quem é o C? Menos 8. Certo? Então aqui eu tenho o A, o B e o C. Para que vai servir saber quem é o A, quem é o B, quem é o C? Por causa daquela fórmulazinha ali, certo? Que é x igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac. Então, vou colocar ela aqui, ó. X vai ser igual a menos b mais ou menos, né, porque são duas raízes, certo? Aqui dentro da raiz vai ser b ao quadrado menos 4ac. E isso aqui, ó, vai ficar sobre 2 vezes a, ou seja, 2a. Então, basta você vir aqui e substituir, lembrando dos sinais, né? Ó. Então, para o B é negativo aqui, ó, menos B, só que o B lá é positivo, então mais com menos dá menos. Então, nós teríamos menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Menos o 4 vezes o A. O A é o 1, vezes o C, que é menos 8, certo? Isso aqui sobre 2 vezes o A, que é 1. Ok? Então, vou resolver isso aqui. Ó. Se você não está acompanhando, dá uma pausa, certo? Volte o vídeo quantas vezes for necessário, certo? Então, vamos lá resolver. Ó. Menos 2, vou resolver a primeira raiz, certo? Mais ou menos raiz quadrada de... Quanto que é 2 vezes 2? 4, não é isso? Vou multiplicar, ó, 4 vezes 1 vezes o 8. Só que eu vou ter que combinar o sinal. Ó. Menos com menos dá mais. O menos do 4 e o menos do 8. Então, vai ficar 4 mais. Quanto que é 4 vezes 8? 32. Isso tudo sobre 2 vezes 1, 2. Ok? Então, continuando. Menos 2, mais ou menos. Quanto que é 4 mais 32? 36. Isso sobre 2. Ok? Então, a partir disso aqui, certo? Vou pegar essa partezinha final aqui. Aqui é o menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36 por 2. Vou apagar aqui para gerar o espaço, certo? Então, vamos lá. Então, quer dizer que o x encontrado ali, ó, ele é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2. Ó, partindo daqui, desse ponto, eu vou encontrar o x' e o x
duas linhas, certo? Lembra nas anteriores, lá nas incompletas, né, que eu fazia primeiro positivo, né, depois negativo. Então eu vou fazer primeiro positivo aqui. Então eu vou repetir o menos 2. Já vou calcular a raiz de 36, que é 6, ó, deixando positivo aqui, ó, dividido por 2. Ó, perdi 2, ganhei 6, ficou com 4, né? Então 4 dividido por 2. Então x duas linhas, opa, uma linha, né? O x1 vai ser igual a 2. Então essa aqui, ó, já é a nossa primeira raiz, certo? Para encontrar a raiz número 2, x duas linhas, eu vou pegar essa mesma parte ali, ó, certo? E no lugar de ser positivo, vai ser negativo. Então vai ficar menos 2, menos 6, dividido por 2. Então quanto é menos 2 menos 6? Dá menos 8. Menos 8 divide por 2. Então x duas linhas aqui, ó, vai ser igual a menos 4. Certo? Então aqui eu tenho a segunda raiz. Pronto, está resolvida a equação. Certo? As raízes que satisfazem aquela equação ali é o 2 positivo e o 4 negativo. Certo? Então, isso aqui, né, vai depender muito da prática. Certo? Se vocês tentarem fazer, né, resolver, tentar de novo, certo? A perfeição ela vem com a prática. Certo? Então você vai verificando esse vídeo pausadamente, certo? Tranquilamente. E o interessante, pessoal, que alguns alunos eles criam frases, né, para aprender, principalmente essa partezinha de dentro aqui da equação, né, que é esse b ao quadrado menos 4ac, certo? O pessoal cria frases, né, para decorar, para aprender melhor essa partezinha aqui, porque ela é conhecida como delta, certo? Aqui no próprio livro ele traz aqui, ó, raiz de delta, certo? Porque essa partezinha central aqui. Então, se você encontrar vídeos na internet, a gente tem assim, ó, delta é igual a menos, aliás, b ao quadrado menos 4ac. Né? Saiba que o delta é isso aqui, ó, certo? B ao quadrado menos 4ac. Então, alguns alunos, né, criam frases disso aqui, por exemplo, beleza ao quadrado menos 4 a.C., baião de 2 menos 4 arroz com carne. Né? Então, eles criam frases para facilitar, certo? Mas o foco nosso hoje é aprender a usar a fórmula aqui, certo? Depois, nas aulas próximas, a gente vai trazer as explicações que tem aqui sobre o delta ser maior do que zero, sobre o delta ser igual a zero, ser menor do que zero, certo? E verificar esses outros exemplos que tem aqui, certo? Então, agora eu vou passar um vídeo para vocês verificarem como é que né, um professor explicando aí, né, para ver se vocês aprendam melhor. Só um instante. Segundo grau, para resolver, para encontrar as suas soluções, encontrar as suas raízes, nós podemos proceder da seguinte maneira. Vamos começar identificando os coeficientes de x ao quadrado, de x, e o termo independente, o famoso a, o b e o c, não é isso? Professor, eu já sei que quando eu não vejo aqui o número que acompanha o x ao quadrado, é porque o coeficiente de x ao quadrado vale 1. Muito bem, isso significa que o a vale 1. O b, professor, é o coeficiente aqui, ó, do termo em x. No caso, ele vale quanto? Menos 10. O sinal acompanha, né? Então, é menos 10. O b vale menos 10. E o c? O c é o termo independente de x. No caso, ele é 24. Muito bem. Identifiquei o coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente de x e o termo independente de x. Ok. Qual é o próximo passo? Você pode proceder da seguinte maneira. Você pode agora calcular o famoso delta. Qual que é a formulazinha que nos permite calcular o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembre-se que quando o número está do lado da letrinha, ali existe uma multiplicação. Quando uma letrinha está do lado da outra, também existe ali uma multiplicação. Então, professor, para calcular o delta, eu vou substituir b por menos 10, exatamente. Quando eu for fazer essa substituição, eu vou ter o cuidado de colocar os parênteses, né? Eu preciso colocar os parênteses aqui, porque o número é negativo. Então, fica menos 10 ao quadrado, né?
b ao quadrado. Então, ó, menos 4, como ele está multiplicando o valor do A, eu vou botar aqui, ó, um pontinho, tá? Então, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 24. Agora, eu tenho que calcular o valor dessa expressão numérica, porque ela vai me fornecer o valor do delta. Exatamente. Quanto que vai dar? Bom, vamos lá. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 10 vezes 10 é 100. Então, já vou escrever aqui 100. Ok? Agora, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele não vai interferir em nada aqui. Tá? Então, na prática, eu vou ter menos 4 vezes 24. Sinais diferentes, porque o 24 é positivo. Resultado negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 24 é muito fácil. 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 4 é 16. 80 mais 16, 96. Então, ficamos aqui com menos 96. Professor, não entendi como o senhor fez essa conta de cabeça. Ah, então você pode fazer a continha, né? Armar e fazer a continha. Nesse vídeo aqui, como é um vídeo mais para o 9º ano, né? Eu não vou fazer a continha aqui do lado, não, dessa vez, tá? Mas 4 vezes 24 dá 96. E no caso, menos 4 vezes 24 dá menos 96. O 1 é o elemento neutro, ele não interferiu aqui na conta, ok? Então, o que é que eu vou ter aqui, né? O delta vai valer quanto? 100 menos 96, quanto que dá? 100 menos 96 dá 4, né? Até porque 96 mais 4 dá 100. Professor, então, você calculou aí o delta, né? Quanto que deu o delta? O delta deu 4. O próximo passo é calcular as raízes. Para calcular as raízes, eu faço uso da seguinte fórmula. Então, a fórmula que me permite calcular as soluções, né, dessa equação do 2º grau é essa daqui. O oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. A raiz quadrada do delta, bem aqui eu coloco, tá? E embaixo, no denominador, eu tenho 2 vezes o valor do A. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar, ok? Vamos lá. Eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. Qual que é o valor do B aqui? Menos 10. Aqui é o oposto. Esse menos aqui significa que eu vou colocar o oposto. Qual é o oposto de menos 10? Ah, professor, o oposto de menos 10 é mais 10, que eu posso escrever só 10 mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Quanto que é a raiz quadrada do delta? Ah, professor, por isso que a gente calcula o delta primeiro, né? Exatamente, para a gente poder usar aqui. Quanto que é a raiz quadrada do delta? É a raiz quadrada do 4, é 2. Então, uma vez eu vou somar o 10 com 2, outra vez eu vou subtrair, exatamente. Embaixo eu tenho 2 vezes o valor do A. O A vale quanto? 1. 2 vezes 1 é 2. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Vamos agora calcular as raízes. Eu vou chamar as raízes de x1 e vou chamar de x2. São 2 raízes, ok? x1 e x2. Vamos lá. 10 mais 2 dá 12. Quando eu divido por 2, dá 6. 12 dividido por 2 dá 6. Então, uma das raízes vale 6. E a outra? Ah, eu vou fazer a conta com menos agora, professor. 10 menos 2 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, as raízes são 6 e 4. Eu posso até escrever o conjunto solução. O conjunto solução é formado pelas 2 raízes. Eu uso uma vírgula só para separar as raízes, viu, gente? Então, uma raiz é 4 e a outra raiz é 6. Não é 4,6, não. É uma raiz vale 4 e a outra raiz vale 6. Então, esses dois números, 4 e 6, são as soluções, as raízes dessa equação. Professor, o que isso significa? Ah, ótima pergunta. Isso significa que se eu trocar nessa expressão algébrica que temos aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, se eu trocar o x pelo número 4, essa expressão vai ser mesmo igual a zero. Tá? Se eu trocar o x pelo número 4, eu vou ter uma expressão numérica que vai ser mesmo igual a zero. Ou se eu trocar o x pelo número 6, a expressão numérica correspondente também será igual a zero. E se eu trocar por outro número? Aí não vai ser zero. Esses são os únicos números que eu posso colocar no lugar da letrinha x, de maneira que essa expressão algébrica passará a ter como valor zero. Ok?
Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se entendeu tudo. Então tá aí, né? Uma explicação, né, bem simples, né? Então eu trouxe para vocês aí os dois métodos, né, que a gente usa para resolver. Então dá uma força aí pro canal aí, ó, da matemática, né? O canal aqui Matemática com Demócles Rocha, certo? Então participação aqui do vídeo, nós usamos aqui o vídeo dele, certo? Então eu apresentei para vocês o método completo, né, usando essa fórmula que tem no livro, certo? E o professor Demócles trouxe aí uma forma reduzida usando o delta, né, a partir do delta x' x duas linhas, certo? Então você vai, eu prefiro a segunda forma, certo? De responder, mas é necessário que eu traga para vocês as duas, para que você escolha aquilo que é mais fácil para você no caso. Então, galera, para vocês tentarem, certo, resolver, você vai fazer somente essa questão 1, certo? Desconsidere essas outras, certo? Para a nossa aula de hoje, somente isso aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouco mais para caber na tela para vocês copiarem, ó. Certo? Então, para hoje vai ser somente essa primeira. Você vai tentar resolver isso aqui, certo? Então, desconsidere isso aqui, certo? Então, você vai resolver somente aquela dali, certo? Somente a primeira, ok? Então, eu tilt aqui na imagem, não sei o que foi que aconteceu aqui, mas faça, certo, essa primeira questão aqui, que na próxima aula a gente corrige. Então, já tem até os valores da soma aí, né, ó. Certo? Na primeira as raízes é menos 5 e 1, a B é 1 meio e 4, na C menos 4, certo? Então tente resolver no método que você acha melhor, certo? Na próxima aula a gente estará de volta fazendo a correção. E até lá, pessoal. Valeu, um abraço a todos.